Minhas amigas, meus amigos, meus ouvintes, hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Faltam poucas horas para o sepultamento solene do Papa Emérito Bento XVI, lá na Cidade do Vaticano, em Roma. Para terminar essa minha série sobre o grande teólogo do cristianismo, para mim, o último grande teólogo do cristianismo, eu vou fazer algumas considerações sobre o testamento espiritual dele. A todos aqueles que, de algum modo, tenha cometido um erro, peço perdão de coração. Ele não começa assim. Eu é que destaco esta frase porque demonstra aqui o amor que ele tinha ao seu semelhante. Os pontos que eu destaquei demonstram uma humildade fora do comum para um membro da alta hierarquia vaticana, sempre tão cheio de si, com postura de único dono da verdade. Claro, a verdade deles, né? Não é a verdade bíblica, é a verdade deles. Ele foi um ser humano iluminado pelo Espírito Santo, de maneira tão especial, profunda, tão íntima, e para um alemão, que, como sabemos, é um povo de grande orgulho, é um fato muito raro. O germânico, ele é, por excelência, orgulhoso da sua raça. Mas, mesmo assim, ele sabia lidar com seu semelhante e refletia o caráter de Cristo em sua pessoa e o amor de Deus por ele nos seres humanos, não só aqueles que estavam próximos, como também para toda a cristandade. O documento chamado Meu Testamento Espiritual foi escrito em 29 de agosto de 2006, quer dizer, ele já vinha sentindo o peso do papado. Por isso, ele redigiu esse documento e entregou a quem de direito. No primeiro destaque, ele escreve: agradeço antes de tudo ao próprio Deus, o dispensador de todo bom tom, que me doou a vida e me guiou através de vários momentos de confusão, levantando-me sempre toda vez que começava a escorregar e dando-me sempre novamente a luz da sua face. Ele agradece a Deus pela vida dele, pelos dons que Deus deu a ele, por Deus ter guiado ele durante toda a sua vida. A primeira coisa que ele faz, eu agradeço a Deus. Depois ele disse: agradeço a meus pais, que me doaram a vida num tempo difícil. Ora, a Alemanha estava saindo de uma Primeira Guerra Mundial atroz. A miséria era constante também. E ele agradece aos pais por terem sido instrumentos de Deus para que ele vivesse. Porque a vida dele foi na eternidade, mas o pai e a mãe são os instrumentos de Deus para que ele tivesse vida. Ele agradece ao pai carnal dele, que sempre foi firme na fé. O pai dele era antinazista, era perseguido por causa disso. E foi firme na fé. E deu oportunidade aos filhos, com muito sacrifício, de estudar em um seminário. Aos dois filhos, o irmão Georg e ele.
a mãe, ele agradece a mãe. Oh, que beleza! Você chega a ser papa. E sem o menor orgulho de dizer, eu agradeço a minha mãe. Ela deixou, ele diz que ela deixou para ele uma herança espiritual tão grande que ele jamais poderá agradecer suficientemente. Hoje em dia todo mundo está esculhambando a família. Família tem família. Só falta ter família de um homem com um macaco, uma macaca com um homem, porque família com bicho já tem. Então hoje não é bicho como a gente tem como bicho de carinho, de estimação, que transforma numa parte da família, não. É zoofilia, um pecado terrível aos olhos de Deus. Ele continua, ele agradece pela pátria. Sabe, ele tem consciência que Deus colocou ele ali na Baviera. E ele diz uma frase maravilhosa. Eu quero agradecer ao Senhor pela minha bela pátria, nos pré-Alpes bávaros, na qual sempre vi transparecer o esplendor do próprio Criador. Ele olhava a natureza na Baviera e via nela a mão do Criador, via nela a criação. Que coisa maravilhosa. Um belo dia, minha mãe, Tereza Cristina, e eu tínhamos almoçar num restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E resolvemos dar uma volta até o Recreio dos Bandeirantes de automóvel. Meu Deus! Nós assistimos um espetáculo que transparecia, demonstrava a glória de Deus. Era um céu verde, era um céu tão lindo, tão lindo, tão lindo, que Tereza parou o carro, era ela que estava dirigindo, e fizemos uma oração de gratidão por Deus ter permitido que a gente tivesse visto aquele espetáculo. Então eu entendo o que o Papa Bento XVI estava dizendo. Às vezes a gente olha para a natureza e vê a grandeza de Deus. Essa mesma natureza que o homem está destruindo. Eu olho o mar. Quando eu olho o mar, quando eu morava em Copacabana, morei muitos anos no Leme, quando eu olhava o mar ao lado da Tereza, sentado, vendo a lua nascer, quando eu olhava aquele mar, eu dizia, meu Deus, que maravilha! Eu agradecia pela minha vista, pelos meus olhos, por ver aquela coisa maravilhosa que era o mar e depois o nascer da lua. O nascer da lua no Leme, no Rio de Janeiro, é uma das coisas mais bonitas que Deus criou. Depois ele roga pela que a terra permaneça uma terra de fé. E vos peço, queridos compatriotas, não vos distraias da fé. Quer dizer, ele pede aos compatriotas para não abandonar a fé. Afinal, estavam morando naquela Baviera, nos Alpes, no pré-Alpes, num lugar tão lindo, onde o Papa via a glória de Deus. Aí ele diz, antes, o que eu disse aos meus compatriotas, eu digo a todos aqueles que na igreja foram confiados ao meu serviço. Permanecei firmes na fé, não vos deixais confundir. Aí ele continua, são pelo menos 60 anos que acompanho o caminho da teologia, em especial das ciências bíblicas, e com o subseguir-se das várias gerações, vi ruir teses que pareciam inabaláveis, demonstrando-se serem simples hipóteses. A geração liberal
a geração existencialista, a geração marxista. Todas essas ruíram. Por quê? Porque nelas três não existe a presença de Deus. E o Papa nos alerta disso em seu testamento. Viver como de um amareado de hipóteses tem emergido e emerge novamente a razoabilidade da fé. Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida. E a Igreja, com todas as suas insuficiências, é realmente o seu corpo. Eu bato nessa mesma tecla há décadas. A Igreja é o corpo místico de Cristo. E ponto final. Eu venho falando que devemos buscar a fé em Deus e permanecer na fé em Deus. Que a Igreja, como corpo místico de Cristo, tem a obrigação de viver uma vida santificada. Tem a obrigação de permanecer na fé. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Se sairmos desse caminho, estamos irremediavelmente perdidos. Eu acho que diante dessas palavras escritas por Bento XVI, quando já estava se sentindo fragilizado, não se tem nada a acrescentar a não ser viver o binômio. Fé. 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 Na Igreja. A Igreja como corpo místico de Cristo. Eu falei binômio, mas não era binômio que eu queria dizer. Eu queria dizer realidade. Essa é a realidade que devemos viver, nós que somos membros do corpo místico de Cristo, a Igreja. É vivermos com fé, na fé e pela fé. Que Deus nos proteja e que Deus dê aos homens a palavra certa na hora das exéquias do Papa Ratzinger, do Papa Emérito Bento XVI. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.